Hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, falando sobre confiança em Deus. Confiança em Deus. Quando nós estamos vivendo num tempo onde a desconfiança está por aí. A desconfiança nesse tempo é muito, parece que é até palpável. Tudo desconfia, todo mundo desconfia. Se nós olharmos a tanta pirataria, né? A tanta coisa errada, a tanta falsidade ideológica, tanto engano, sabe, às vezes no trabalho, na universidade, na escola, igrejas enganando, pastores enganando pessoas, líderes enganando aqueles que estão junto com elas. Nós estamos vendo isso, queridos. Isso não deve ser uma surpresa para nós. Se nós conhecemos a verdade bíblica, ela diz que nos últimos dias essas coisas iam acontecer. Agora o que nós precisamos é fundamentar a nossa fé em Cristo Jesus e na palavra de Deus. Não é fundamentar a sua fé na igreja, não é fundamentar a sua fé no pastor, mas na palavra, na verdade bíblica, na pura e simples palavra de Deus. Porque a desconfiança é muito grande. E nós estamos vivendo isso. Parece que as pessoas estão sendo treinadas para desconfiar. Desde pequeno, desde criancinha, parece que as crianças já têm lá aquela questão de desconfiança. Parece que isso está acontecendo tão naturalmente, está sendo tão natural na vida das pessoas. As pessoas estão vendo isso. E nós estamos num tempo, nós já não estamos mais naquele tempo, né, do fio de bigode. Eu já vou arrancar a minha, porque não vale nada, né? Mas, queridos, teve uma época que era assim, né? O fio de bigode valia, está aqui, ó, a minha palavra, o meu aperto de mão. Eu falei, está falado. Hoje parece que as pessoas, sabe, estão tendo que provar que são honestas, que são corretas, que o que ela fala é verdadeiro. Parece que as pessoas estão tendo muito mais facilidades em acreditar nas mentiras do que nas verdades. Você vê uma pessoa, às vezes, alguém que trabalha com vendas em algum lugar, sendo desonesto, parece que ela vai, prospera, cresce, todo mundo acredita no produto dela, e aquele que fala que tem honestidade com o seu produto, fala a real do seu produto, é desacreditado. Parece que esse tempo que nós estamos vivendo está sendo assim, e você precisa sair batendo e falar: não, é verdade, o que eu falo vai acontecer, eu estou sendo honesto, eu estou sendo correto. E aí a gente pode lembrar da imagem de uma criança, né? De um bebê que se joga no colo do pai, confiança que ele tem. E essa mesma criança não terá confiança, não se jogará no colo de qualquer um. Por quê? Porque ele só vai se jogar no colo de quem ele confia, de quem ele conhece bem. E é isso que nós estamos vivendo, queridos, é esse tempo. Mas se é o pai dela, se é a mãe, ela não tem nenhuma desconfiança, nenhuma dúvida, que ela vai ser abraçada, que ela vai ser confortada, que ela vai ter aquilo que ela necessita naquele momento. Pergunta: você confia em Deus? Você verdadeiramente confia em Deus? Agora, o que significa confiar em Deus? O que significa confiar em Deus? E depositar nele toda a sua fé e a sua esperança. O que é isso? A resposta sempre está no mesmo lugar, gente. Na Bíblia, na palavra de Deus. Está lá, nas Escrituras.
Mas eu queria que você refletisse um pouco, pensasse um pouco sobre como nós podemos processar essa ideia de podermos confiar em alguém ou em alguma coisa. Você começa, como que é o processo de confiança? O processo de confiar numa pessoa, ou confiar em alguém. Para e pensa um pouquinho, eu confio no fulano, mas por que eu confio nele? Eu confio no meu cônjuge, mas por que eu confio no meu cônjuge? Eu confio no meu irmão, mas por que eu confio? Eu confio no meu pai, na minha mãe, mas por que eu confio no meu filho? Mas por que você confia neles? Qual que é o processo que aconteceu na sua mente, no seu coração, na sua vida, que levou você a confiar neles? Isso, queridos, que nós precisamos entender. A palavra confiar, o significado verdadeiro, real da palavra confiar, ela dá um sinal claro de que a pessoa tem certeza de que algo ou alguém não vai falhar. Confiar é você saber que seu pai, a sua mãe, o seu filho, a pessoa que você confia não vai falhar. Quando você pega o carro para viajar, você vai fazer uma viagem longa, você faz aquela revisão e acredita piamente que você vai voltar sem problema algum. Confiança, você confia naquele automóvel para fazer isso. Quando você entra no avião, você pode entrar com medo, mas você confia que aquele avião vai pegar de você naquele lugar e vai pousar lá no seu destino tranquilamente. Pode ter uns balancinhos no meio do percurso, mas pode passar por algumas pedras, alguns buracos lá em cima, né? Mas você tem confiança que vai chegar lá. Mas qual que é o processo que leva a isso, queridos? Por que você acredita que tanto o seu automóvel, tanto essa pessoa que você confia não vai falhar com você? Sabe por que nós confiamos naquilo que conhecemos? O avião, às vezes, você não vai confiar muito, né? Carro, se você não conhece o carro, essa foi, né? Embora. Foi nada. Se você conhece o carro, você vai confiar nele, né? E nós precisamos conhecer plenamente. Não tem como você confiar plenamente em Deus, não tem como eu confiar plenamente em Deus, se não conhecer a Deus. Se eu não conhecer Deus, não tem como confiar nele. Porque em algumas situações a nossa confiança, você pode até apoiar naquilo que alguém falou da pessoa, e aí você pode confiar por causa daquela pessoa, por causa do que ela falou, se bem a verdade é que a confiança não depende do que a outra pessoa falou. A confiança é algo que se desenvolve em você por aquela pessoa ou por algo. É individual, a confiança é individual. A pessoa pode te falar, pode te falar assim, se fulano falou, eu assino embaixo. Mas você vai só assinar embaixo porque você chegou à conclusão que aquela pessoa ou aquela coisa é confiável. Porque você conheceu, porque você chegou já mais próximo, né? Mesmo que as pessoas opinem, essa formação da confiança é esse processo pessoal que você desenvolve acerca de qualquer um ou de qualquer coisa. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a confiança tem o quê? O pressuposto da certeza. É certo. Eu sei que vai acontecer. Né? Agora, o que significa confiar em Deus, queridos? Muitas vezes nós falamos, eu confio em Deus. Eu confio. Mas o que significa confiar em Deus? Significa assumir que Ele tem o controle de todas as coisas na sua vida. Confiar em Deus significa dizer que Deus tem total controle da minha vida, física, emocional,
e econômica. Deus tem total controle. Então isso diz que eu confio em Deus. Se você olha para a palavra de Deus, existem várias passagens, vários personagens que confiaram totalmente no Senhor. Você vai ver a vida de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você vai ver a vida dos discípulos de Jesus, com exceção de Judas Iscariotes, que claramente não confiou em Deus. Você vai ver essa confiança na vida de Paulo, de Pedro, né? Você vai ver essa confiança na vida deles. Você lendo os Salmos, você consegue enxergar claramente essa confiança na vida dos vários salmistas, porque os salmos que não foram só escritos por Davi, tem salmos de outras pessoas ali também. Maioria de Davi, mas nem todos. Então, mas você vai observar ali nos Salmos muito disso. E se nós queremos saber o que realmente significa confiar em Deus, nós precisamos começar a refletir quando nós passamos situações difíceis. Qual foi a nossa atitude, o nosso comportamento diante de Deus? Porque no momento fácil, no momento de boa, está tudo, sabe, o barco está indo de vento em popa, beleza. Mas a hora que chega as tribulações, a hora que chega as negativas, a hora que chega as coisas difíceis, a hora que chegam os problemas, como que está a sua mente, o seu coração em relação a Deus? É aí que nós começamos a compreender e a entender se nós realmente vivemos em confiança. É nos momentos difíceis que nós vamos detectar se verdadeiramente confiamos em Deus. Se verdadeiramente acreditamos em Deus piamente. Os salmistas falam bastante, eu gosto muito dos salmos. Você começa a observar o salmista dizendo ali, falando: ó Deus, eu estou sendo perseguido, Deus, mata os meus inimigos, Deus, faz isso, faz aquilo, Deus, olha só o que está acontecendo, mas eu confio em Ti, Senhor, eu descanso em Ti, eu sei que o Senhor tem a resposta para tudo. O salmista sempre vai terminar os salmos mais ou menos dessa forma. Por quê? Porque confia no Senhor. Quando você olha ali, o salmista, né, falando, alguns salmistas, ele está na guerra e falando sobre a guerra, falando sobre conhecer a Deus e confiar em Deus, mas aí ele está na guerra confiando no quê? Nos seus armamentos, no seu material bélico, naquilo que está à disposição dele para guerrear. E aí, o salmista, lá no Salmo 20, versículo 7, eu gosto muito desse salmo, que diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Uns confiam nos armamentos, nas ogivas, nos mísseis, nos aviões, nos seus soldados, na quantidade de soldados. Mas o salmista diz: eu confio no Senhor, confio no poder do Senhor, no nome dEle. Muitos de nós confiamos no quê? Que nós vamos ser bem-sucedidos, que nós temos as coisas, confiamos que vamos ter o alimento, confiamos isso ou aquilo. Confiamos na força do nosso trabalho, na nossa competência, na nossa condição de desenvolver, de crescer, de trazer o sustento para dentro do nosso lar. Confiamos. Mas o salmista diz: nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Onde está a nossa confiança? E essa experiência do salmista é a experiência de quem tem Deus como fonte verdadeira de confiança, de apoio, de sustento, de firmeza. E é esse tipo de confiança que nós devemos ter. E quando nós olhamos para o rei Davi, ele não era um rei despreparado,
ele tinha milhares de soldados, armamentos muito bons, o seu exército era muito bom, o exército dele era poderoso, mas quando ele ia enfrentar as guerras, ele não enfrentava arrogantemente, ele sempre ia lá diante de Deus, falava: Senhor, é para a gente ir ou não? É para nós fazermos isto ou não? Se Deus falasse não, ele não arredava o pé. Se Deus falasse sim, ele ia. E algumas vezes ele foi e deu mal. Ele falou: Deus, o que está acontecendo? Tem coisa errada. Vamos consertar. Davi, quando ele enfrenta Golias, ele vai diante de Golias, não com a força dele. Davi era muito jovem ainda, mas ele vai na força do Senhor dos exércitos. E ele fala para Golias: você vem contra mim com armamento pesado, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Confiança, queridos. E como servo de Deus, Davi reconhece que o controle da sua vida está nas mãos de Deus, que tudo está nas mãos de Deus. O controle de toda a sua vida, de todos os seus negócios, de tudo que ele ia fazer, de todas as batalhas, estava nas mãos do Senhor nosso Deus. Como que está a sua confiança, queridos? Você tem confiado em Deus? Confiar em Deus, queridos, é deixar Deus fazer a vontade dEle e se submeter à vontade de Deus. Mesmo que você não queira. E aí entra a guerra, né? A batalha, porque tem coisas que a gente quer, mas Deus sabe que não vai ser bom. E a gente fala: não, mas teima até acontecer, e depois a gente sofre as consequências disso. Então, queridos, Deus está falando com você, comigo nessa noite, sabe, deixa Deus fazer a vontade dEle na sua vida, deixa Deus restaurar a tua vida, submeta-se à vontade de Deus, submeta-se ao Senhor Todo-Poderoso, que significa confiar em Deus. Confiamos em Deus, queridos, quando demonstramos que a nossa força vem dEle. Nós não somos fortes, nós não temos poder nenhum, nós não temos segurança nenhuma em nós mesmos. O salmista diz: não se estribe, não apoie em seu próprio conhecimento. Porque o nosso conhecimento, a nossa força, o nosso poder é muito fraco. Outro exemplo maravilhoso de confiança é do apóstolo Pedro. Quando ele foi convidado por Jesus a andar sobre as águas. Primeiro, o que acontece? Eles estão no barco e de repente eles veem um vulto, um negócio vindo sobre as águas. O que eles falam? Vem Jesus, oh, Jesus está chegando. Não, ficou todo mundo pensando que era um fantasma. Ficaram tudo desesperado. Você já imaginou um negócio desse? Você no meio do mar, naquela escuridão, de repente você vê alguns reflexos e uma pessoa andando em cima do mar. É assustador. E quando ele chega perto, Jesus fala que era ele. Falou: sou eu, gente. Estamos juntos aqui, nós, é eu aqui, sabe? E aí Pedro fala com ele o quê? Versículo 28 e 29 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, ainda tem dúvida, gente. Olha a confiança de Pedro. Ele ainda tem dúvida: se és tu, manda-me. Ele precisou de uma prova. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quero fazer igual ao Senhor. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, Jesus disse: venha, respondeu ele, né? Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Jesus está falando conosco, queridos, todos os dias, através da palavra.
Jesus está dizendo, mostrando o caminho. E aí Pedro, quando ele sai do barco, ele pisa na água, ele anda por sobre as águas, uma caminhada milagrosa. E ele faz isso, ele demonstra o quê? Que ele, naquele momento, ele estava confiando profundamente em Deus, em Jesus. Ele pôs toda a sua confiança em Jesus. Você faria isso, gente? Sinceramente. Jesus falasse assim para você, vem, se fosse um dos discípulos de Jesus ali, não agora que você sabe quem é Jesus, né? Mas você estava ali junto com Jesus, aquela caminhada toda, Jesus fala assim, vem, pode vir. Será que você confiaria? Será que eu confiaria? Plenamente, como Pedro confia? Então ele confia e ele anda, né? Porque ele sabe que Jesus era capaz, naquele momento, de ajudá-lo. Agora, se Jesus não tivesse ali do outro lado, se Jesus não tivesse falando para ele, certamente ele não ia se arriscar, ele não ia sair, ele não ia andar por sobre as águas. Mas acontece um negócio, versículo 30. Mas quando reparou no vento, acabou a confiança de Pedro. Quando ele reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Percebe que é num momento difícil que nossa confiança é testada? Se nós verdadeiramente confiamos em Deus, se nós vamos continuar confiando no Senhor, o nosso Deus, aquele que a gente diz que confia, aquele que a gente, sabe, bate no peito e fala assim, eu confio plenamente em Deus. Será que nós, num momento difícil, ou se nós vamos fazer como Pedro, a hora que o vento bater no nosso rosto, você perceber a situação, você vai afundar. Porque foi o que aconteceu com Pedro, ele teve medo, ele parou de olhar para Jesus, ele desconfiou da autoridade de Jesus, ele descreu do poder de Jesus, que Jesus não seria capaz. Ele, naquele momento que ele afunda, ele disse, Jesus não é capaz de me manter aqui em cima. Ele não falou, não está escrito isso, mas a atitude dele é de não crer, é de descrença, é de total desconfiança com Deus. Será que nós vamos ser daqueles que a gente pede, ora, aí não acontece, e você diz, eu sabia que não ia acontecer, eu sabia que nada ia mudar. Mas quando você confia, você crê, você percebe a ação sobrenatural sobre a sua vida. Mesmo que aquela situação não mude naquele momento, você tem a convicção de que você não está só, que o Senhor está com você, e você confia nisso. Então, quando ele tem medo, ele está inseguro, Pedro, ele desconfia, né? E ele não consegue enxergar, ele não consegue ir além. A desconfiança faz isso, a falta da confiança nossa no Senhor faz isso conosco, gente. Não deixa a gente ir além, não deixa a gente enxergar lá na frente, não deixa a gente olhar pela fé. A falta de confiança em Deus, queridos, faz isso. E aí ele grita, né? Pedro ainda ele ainda foi humilde, né? Naquele momento, ele gritou, Jesus, tem misericórdia, estou afundando. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós começamos a dar braçada de tudo que é jeito, e as ondas batendo, e nós estamos dando braçada, tentando subir, tentando sair. Pedro, a hora que ele começou a afundar, gente, ele já gritou. Ele já gritou por socorro, gente. Então, queridos, se você em algum momento de desconfiança, em algum momento você começar a afundar, não vai nadar de braçada, não vai tentar subir, não. Grita logo. Quando a gente está na praia e você entra num retorno, num rebojo, que a onda está voltando para dentro do mar, se você cai naquele lugar, você nada, eu já caí naquele lugar lá. Gente, é um desespero, porque você não sabe. Aí você tem que parar.
e nadar para o outro lado para poder sair. Mas às vezes a gente está desse jeito, querido. Diz que confia em Deus, mas está lá nadando contra. Sabe, a onda está te puxando para trás e você está nadando, tentando sair. Você sabe que se você continuar, você não vai sair, você vai afundar. O que nós temos que fazer nesse momento é gritar por socorro. Salva-me, Senhor. Está difícil? Salva-me, mas continue crendo no Senhor. Continue crendo. O que Jesus faz? E a resposta de Jesus também é tremenda nesse momento para Pedro. Versículo 31 diz assim: imediatamente, não foi daqui a 10 minutos, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Daniel, quando ele ora, pedindo a Deus, ele faz um jejum de 21 dias, e aí Deus manda Gabriel trazer a notícia, a resposta, só que no percurso lá, o que houve? A capetada se juntou e estava tentando impedir o anjo Gabriel de vir trazer a bênção para Daniel. O que ele faz? Aí ele chama outro anjo mais forte, vem, tem aquela guerra, libera ele, vai lá, entrega a bênção. E o que nós descobrimos ali? Que Deus ouviu Daniel no primeiro momento. Não foi lá no 21º, Deus ouviu no primeiro momento. Mas se Daniel não persistisse, não continuasse, será que ele receberia? Porque muitas vezes nós paramos no percurso, queridos, por causa de um percalço, por causa de uma tempestade, porque nós começamos a afundar, porque nós começamos a sofrer a batida do vento, a batida das ondas, nós estamos ficando cansados, não gritamos por socorro, e acreditamos que Deus não está nos ouvindo. Deus ouviu Daniel no primeiro momento, o anjo fala isso, Deus ouviu, Deus te atendeu, mas houve guerra nos céus. Não mudou, queridos. A capetada está tudo aí, continua tentando atrapalhar nós recebermos aquilo que nós estamos clamando, aquilo que Deus tem preparado para nós. O que nós precisamos fazer é continuar firme, confiando no Senhor, crendo no Deus Todo-Poderoso. Nós temos, as pessoas creem em cavalos, carros, na sua força, no seu poder. Nós confiamos, nós cremos no Senhor, nosso Deus. É nele, é no Deus Todo-Poderoso. E Jesus imediatamente estende a mão para Pedro. Quantas vezes nós já falamos isso? Deus, pelo amor de Deus, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus estendeu a mão, você não está afogando por causa disso. Mas eu já estou afogando. Não, você ainda está com o narizinho para fora da água. Pode ter certeza, senão você já tinha morrido. Sabe, queridos, nós precisamos expressar essas questões diante de Deus. Não é ficar resmungando, murmurando, sabe, falando mal. Não, é crer que Ele já estendeu a mão. Basta você, sabe, pegar na mão dEle. Uma vez eu estava na praia, faz bastante tempo, e um cara começou a afogar na minha frente assim. Eu falei, meu Deus, agora eu vou... O que eu faço? Aí eu criei coragem, fui. Não faça isso, tá, gente? É perigoso. Aí eu fui lá, puxei ele. A hora que eu peguei nele, ele segurou em mim. Mas se ele não segura em mim, ele continua lá naquele lugar. Possivelmente se afastando. Possivelmente se afastando. Se nós não confiarmos, se nós não... Deus estendeu a mão, Jesus já estendeu a mão, Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Ele já pagou o preço, queridos, Ele já resolveu o nosso problema, Ele já está com a mão estendida, é você que está com a mão encolhida, que não segura na dele. Tem um hino antigo, né, que fala sobre isso, né, segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida
vier bagunçar você, vier te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão dele, queridos. Agora, como que eu posso confiar em Deus? Não tem uma fórmula simples. Confiar em Deus não é uma varinha de condão. A partir de hoje eu estou confiando em Deus. Aceitei Jesus, agora eu estou confiando em Deus. Confiança em Deus é o que? É conhecimento, é conhecer a Deus. Você confia nos seus pais porque você os conhece. Você confia nos seus filhos porque você os conhece. Você confia em tal pessoa porque você conhece. Se você não conhecer a pessoa, pode ter a melhor informação, mas você não vai confiar 100%. Você vai ficar com o pé atrás. Porque para confiar precisa conhecer. E é isso, queridos. Como que eu posso confiar em Deus? Primeira coisa que eu preciso, confiança em Deus requer disciplina espiritual. Não é fácil, queridos. Não é varinha de condão, não é mágico, não. Não é assistir, vir na igreja, sabe, participar do culto e durante a semana, pastor, durante a semana eu escuto 5, 10 mensagens de pastores diferentes. Queridos, isso não leva você a confiar em Deus. Credo, pastor? Verdade, gente. Falando isso porque eu me importo, eu amo vocês. O senhor está dizendo para mim não ouvir? Não estou dizendo isso. Selecione quem você ouve. Saiba quem são as pessoas. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também. Mas eu vou, sabe, eu preciso me disciplinar espiritualmente. Eu preciso fazer um exercício diário de entrega. Eu preciso me entregar diariamente. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor, está nas tuas mãos. Eu confio no Senhor. Todas as manhãs, antes de você sair de casa, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu confio que o Senhor está me guardando. O Senhor está me protegendo. O teu sangue está sobre a minha vida. Eu me revisto de toda a armadura de Deus. Obrigado, Jesus, porque os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Sim, sabe, queridos, é um exercício diário de entrega, mas não é só isso. É um exercício diário de oração, de leitura e meditação na palavra de Deus, diário. Você lê a Bíblia todo dia, queridos, tem dia que eu também passo sem ler. Você acorda, você vai fazer um negócio, credo, pastor, verdade. Eu não vou mentir para você. E tem muita gente mentindo, que você perguntar, você leu a Bíblia hoje? Li, pastor? Leu nada. Então, queridos, nós precisamos desse exercício diário, de oração, de leitura da palavra. É fácil? Se fosse, queridos, estava todo mundo bem. Não é fácil, porque é uma batalha espiritual, gente. Gente, nós estamos numa batalha espiritual. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, gente, ia ser dias difíceis. E é uma batalha espiritual. Falei lá no acampamento dos teens, né? Falei para eles, gente, o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Mas eu não acredito. Não importa se a gente acredita ou não, ele é real. Ele existe. Existem os demônios e existem os anjos de Deus. Existe o poder de Deus e existe... Satanás não tem poder, queridos, mas ele atrapalha as nossas vidas. Lançam setas. Por que uma das coisas da armadura de Deus é o quê? Você usar o escudo da fé que apagará os dardos inflamados do maligno. Porque diariamente Satanás está lançando setas, dardos inflamados para te acertar. E você precisa da proteção da palavra de Deus. Você precisa da proteção da oração, do jejum, da comunhão entre os irmãos, de estarmos juntos. É imprescindível isso, queridos. Então, como que eu posso confiar em Deus? É uma disciplina espiritual de oração, de palavra, de meditar na palavra, de fazer com que aquela palavra seja introjetada, seja gravada dentro do meu coração, se torne verdade.
Não fique só na minha mente. Não fique só aqui, porque, querido, se ela ficar na mente, ela não produz o fruto necessário, ela precisa descer ao coração. Permita que a palavra de Deus faça isso. Permita que a palavra de Deus transforme. E para nós confiarmos no Senhor, queridos, nós precisamos exercitar a nossa fé com a perspectiva de centralizar em Deus toda a nossa confiança. É um exercício de fé. E você vai centralizar, você vai colocar em Deus toda a sua confiança. Toda a sua confiança nele. Mesmo quando achamos que o controle está nas nossas mãos, no momento que você entrega nas mãos do Senhor, muda tudo. Muda tudo. Então é isso, sabe, queridos, nós confiamos no Senhor, nós precisamos entregar. O Salmo 37 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega. A gente entrega e fica segurando, né? Não, entrega plenamente, entrega tudo. E quando nós entregamos, nós vamos crescendo, nós vamos confiando, nós vamos adquirindo mais força e vamos confiando em Deus cada dia mais. Quando você entrega o seu caminho, quando você entrega a sua vida, quando você entrega o seu coração, quando você tem, o exercício diário, a disciplina diária de oração, de palavra de Deus, de Bíblia, isso começa a mudar, você começa a ser fortalecido no Senhor. Leia a palavra, medita na palavra. E quanto mais você fizer isso, mais a sua fé vai ser fortalecida. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Muita gente está achando que essa questão de ouvir a mensagem é colocar lá no YouTube e ficar ouvindo gente pregar. Ouvir a mensagem é você pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, seja ela de papel, física, seja ela no seu tablet, no seu iPad, seja no seu smartphone, seja onde for, você pega aquela palavra e ouça Deus falando com você, queridos. Permita que aquela palavra fale com você, é isso que Ele está querendo dizer. A fé vai aumentar à medida que você ouve a palavra, mas ouve a palavra através de uma disciplina diária, de leitura, de devoção, de cumplicidade com o Senhor, de intimidade, de relacionamento com Ele. Então, queridos, já estou encerrando. Confiar em Deus, queridos. Para nós confiarmos em Deus, nós precisamos orar, meditar, buscar sempre no Senhor. Busque sempre no Senhor. Agora, mais importante que saber sobre confiança, mais importante do que isso, é você praticar a confiança. É você colocar em prática que realmente você confia no Senhor. Mais importante, eu confio no Senhor. Então coloque em prática. Nos momentos difíceis, coloque em prática a sua confiança. Nos momentos de luta, coloque em prática a sua confiança. É o que eu disse há pouco, né? Muitas pessoas falam sem pensar que confiam em Deus. Mas quando vem a situação difícil, elas se desesperam. Querido, se nós confiamos em Deus, nós não precisamos nos desesperar. Se não acontecer nada, saiba de uma coisa: o Senhor está com você. Você não vai estar só. O problema é que a gente enxerga só aqui, mas o Senhor enxerga lá na frente. Ele sabe tudo o que vai acontecer lá. Então confie plenamente no Senhor. Confiar em Deus, queridos, nos dá segurança. Confiar em Deus nos dá refúgio. Quando você confia em Deus, você tem a certeza
de que você nunca está sozinho. Quando você confia em Deus, você tem alegria, mesmo em momentos tristes. Sabe por quê? Não é que você não possa chorar, não é porque você não possa vivenciar um momento de tristeza, não, porque naquele momento de tristeza você sabe que o Senhor é a tua alegria, é Ele que é a tua alegria. Confiar no Senhor nos leva a ter firmeza na rocha que é Jesus. Você não está cambaleando, você não está pisando, sabe, num barro liso. Não, você está com os pés firmes na rocha que é Jesus. Isso é confiar em Deus. Confiar nos leva a ser gratos. Gratos por tudo aquilo que Ele é. Grato por tudo que Deus faz. Confiar em Deus nos dá a paz de Cristo, a certeza da paz de Cristo, que excede a todo entendimento, e essa paz de Cristo, ela inunda os nossos corações. Quando nós confiamos em Deus, nós descansamos no Senhor, nós descansamos nele. Então, queridos, confie no Senhor, confie plenamente no Senhor. Confie a sua vida no Senhor. Confie o seu casamento no Senhor. Confie as tuas finanças no Senhor. Confie o teu trabalho no Senhor. Confie no Senhor. Confie nele. Porque Ele acredita em você. Ele ama você.